Você já percebeu que muitas vezes, quanto mais você corre atrás de algo, mais distante aquilo parece ficar? Relacionamentos, oportunidades, reconhecimento, até mesmo dinheiro. Quanto mais desesperadamente buscamos, mais escorregadios eles se tornam. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força aplicamos, mais rápido ela escapa entre os dedos. Mas existe um caminho oposto, um paradoxo que os antigos estoicos conheciam bem: atrair sem forçar, conquistar sem correr atrás, dominar sem se perder na ânsia de controlar o que não depende de nós. Esse é o ponto em que você deixa de ser apenas alguém que deseja e se torna alguém que magnetiza. E não se engane, isso não é misticismo barato, nem frase de autoajuda plastificada. É filosofia aplicada, disciplina mental, uma estratégia de vida que exige coragem, porque só quem ousa parar de implorar ao mundo começa a ser respeitado por ele. Hoje, vamos explorar 7 lições estoicas que vão mudar a forma como você lida com suas ambições e relações. E eu vou te pedir uma coisa: fique até o final. Não porque eu preciso da sua atenção, mas porque, se você tiver coragem de ouvir até a última palavra, vai sair daqui com uma nova lente sobre o poder e a serenidade. Antes de avançarmos, só te peço 2 coisas: se inscreva no canal e deixe o seu like. Não é apenas um gesto de apoio, é a forma de você dizer para si mesmo: eu escolho crescer, eu escolho me fortalecer. Agora, vamos mergulhar na primeira lição. Seja completo para atrair o que soma. Poucas coisas são tão repelentes quanto a carência disfarçada de afeto, de amizade ou até de ambição. Quando alguém precisa desesperadamente de atenção, de validação ou de companhia, transmite fragilidade. E fragilidade atrai apenas predadores ou aproveitadores, nunca parceiros de verdade, nunca oportunidades de peso. Os estoicos compreendiam isso profundamente. Quem não se basta, sempre se vende barato. Quando você precisa demais do outro para se sentir alguém, aceita qualquer condição. Permite abusos, se curva a humilhações, se contenta com menos, porque a necessidade mata a escolha. Agora, olhe para o oposto. Uma pessoa autossuficiente não é alguém que se isola do mundo, mas alguém que já construiu dentro de si um alicerce tão sólido que nada externo é capaz de determinar seu valor. Essa pessoa atrai naturalmente. E atrai não por sedução forçada, mas porque transmite um recado silencioso e irresistível. Eu não preciso de você, mas posso caminhar com você. Essa é a essência do magnetismo verdadeiro. Quando você não se coloca como carente, mas como inteiro. O completo atrai o que soma. O vazio atrai o que suga. Será que você tem vivido como alguém que soma ou como alguém que suga? Você tem caminhado pelo mundo oferecendo valor ou mendigando atenção? Porque se sua energia for de escassez, tudo o que você vai atrair é escassez disfarçada. A autossuficiência não nasce de slogans motivacionais. Ela nasce de disciplina. Nasce quando você aprende a estar bem sozinho, quando constrói sua rotina, sua paz e sua força, sem depender de aplausos. Nasce quando você se olha no espelho e sabe que não deve nada a ninguém além de si mesmo. É nesse momento que o mundo, paradoxalmente, começa a correr atrás de você. E é aqui que você entende a lógica estoica. Quanto menos você precisa, mais você recebe. Porque quem não precisa de nada, transmite liberdade. E liberdade é magnética. Faça um exercício. Imagine 2 pessoas entrando em uma sala. A primeira chega implorando por atenção, sorrindo em excesso, tentando agradar a todos, ajustando cada gesto para ser aceita. A segunda entra com calma, não força a conversa, observa antes de falar, transmite segurança apenas pela postura. Quem você acha que todos vão perceber primeiro? Quem realmente vai atrair? Você já sabe a resposta. E talvez já tenha percebido que muitas vezes você viveu como a primeira pessoa. Mas a boa notícia é, você pode escolher a partir de hoje se tornar a segunda. Escreve nos comentários: eu escolho ser inteiro. Esse será o seu compromisso público com a autossuficiência. No fim, lembre-se, quem é completo atrai o que soma. Quem é vazio, atrai o que suga.
e você precisa decidir em qual lado quer viver. 2. Cultive bons hábitos. Você pode falar de sonhos, pode escrever metas, pode até repetir frases motivacionais diante do espelho. Mas, no fim das contas, nada disso importa se os seus hábitos não sustentam o que você diz querer. É aqui que a maioria se engana. Acredita que a vida é definida por grandes decisões, quando, na verdade, é moldada pelas pequenas escolhas repetidas todos os dias. Os estoicos eram obcecados pela prática. Eles sabiam que o homem não se torna virtuoso de repente, em um lampejo, mas através de treinos constantes, como um soldado que se prepara todos os dias antes da batalha. O hábito cria o caráter, e o caráter cria o destino. E aqui está o ponto crucial. Quem cultiva bons hábitos não precisa correr atrás de resultados. Os resultados vêm até ele. Quer respeito? Construa o hábito da disciplina. Quer confiança? Construa o hábito da coerência. Quer prosperidade? Construa o hábito do foco. Quer paz? Construa o hábito da moderação. Não existe magnetismo sem consistência. Uma vida incoerente repele, uma vida alinhada atrai. Mas há uma dificuldade. Cultivar bons hábitos exige enfrentar a si mesmo, exige lutar contra a tentação do conforto, contra o desejo de recompensas fáceis, contra a preguiça que sussurra que amanhã você começa. A verdade é que bons hábitos são dolorosos no início, mas libertadores no longo prazo. Maus hábitos são prazerosos no início, mas aprisionam depois. Então a pergunta é: você prefere a dor que fortalece ou o prazer que enfraquece? Essa resposta, embora silenciosa, define o que você vai atrair, porque sua vida não é resultado do que você promete, mas do que você repete. E aqui eu quero te cutucar. Pense nos seus últimos 7 dias. Se alguém assistisse às suas rotinas como um filme, veria uma pessoa que está se construindo ou se destruindo. Seus hábitos são um convite para que o melhor venha até você, ou um repelente que afasta qualquer grandeza. O estoicismo nos convida a fazer dessa reflexão uma prática diária. Não é sobre buscar perfeição, mas sobre cultivar disciplina, porque no silêncio da repetição diária, sua vida se transforma em algo impossível de ser ignorado. Esse é o tipo de força que atrai sem precisar implorar. Então, escolha hoje mesmo um hábito que você sabe que precisa cultivar e comece agora. Pequeno, simples, mas firme. E escreve nos comentários: eu escolho cultivar bons hábitos. Essa frase não é só um comentário. É o início de um compromisso público com a sua própria evolução. 3. Não se compare. A comparação é uma armadilha silenciosa, mas mortal. Ela corrói a confiança, consome energia e transforma conquistas próprias em sentimentos de insuficiência. Você olha para alguém e pensa: ele já chegou lá, eu ainda estou longe. E instantaneamente, a gratidão, a motivação e a clareza se perdem. Os estoicos ensinavam que cada pessoa possui um caminho único e que medir sua jornada com a régua do outro é a receita certa para a frustração. A grande ironia é que quanto mais você se compara, menos atrai, porque a insegurança é visível. Mesmo quando você tenta escondê-la, pense em alguém que você admira. Você percebe força nela porque está ocupada com sua própria vida, não tentando superar ninguém. Aquele magnetismo silencioso nasce da aceitação de si mesmo e do foco em seu próprio crescimento. Quando você se compara, perde essa força. Quando você se concentra em evoluir, ela se torna quase inevitável. A comparação também rouba energia de forma absurda. Toda vez que você olha para o progresso alheio e se critica, você alimenta a ansiedade e dúvida. E essa frequência repele oportunidades, pessoas e reconhecimento. O contrário também é verdadeiro. Quando você se sente suficiente, inteiro e focado em sua própria evolução, o mundo percebe e atrai naturalmente. Quantas vezes você deixou de agir, deixou de tentar, simplesmente porque se sentiu menor diante de alguém? Quantas oportunidades escaparam porque você estava preso a uma régua que não é sua? O estoicismo nos ensina a cortar esse hábito venenoso. A lição é simples, mas poderosa. Não existe comparação que sirva, existe evolução que importa.
E evolução é construída passo a passo, sem precisar se medir com os outros. Então, eu te desafio, pare de olhar para o lado e comece a olhar para a frente. Valorize cada conquista sua, celebre cada passo dado, mesmo que pequeno. Se você está pronto para esse compromisso, escreve nos comentários: eu escolho evoluir sem me comparar. Essa frase é mais que palavras, é uma declaração de liberdade. Lembre-se, quem vive medindo seu valor pelos outros nunca atrai nada de sólido. Quem vive fiel a si mesmo, atraindo pelo exemplo, pelo magnetismo da coerência e pela força da própria presença, conquista tudo sem esforço. 4. Corte excessos. A maioria das pessoas fracassa não por falta de talento, mas por excesso de distrações. Elas querem tudo ao mesmo tempo: sucesso rápido, aprovação social, conforto imediato, reconhecimento constante. Mas ao tentar abraçar o mundo inteiro, acabam sem segurar nada de verdade. Os estoicos entendiam algo que ainda hoje poucos têm coragem de aplicar. A vida é definida mais pelo que você corta do que pelo que você adiciona. É a disciplina de permanecer no essencial que cria magnetismo. Porque quem vive carregando excessos transmite fraqueza, mas quem caminha leve transmite força. Pense em uma árvore. Se todos os galhos crescessem sem poda, ela se tornaria frágil, desordenada, vulnerável. Mas quando você corta o que não serve, a energia retorna ao tronco e alimenta o que realmente sustenta a vida. Assim também é a sua jornada. Cada escolha supérflua que você elimina fortalece o que é vital. Você tem coragem de abrir mão do que rouba sua energia, mesmo que dê prazer imediato? Tem coragem de dizer não a convites, hábitos, pessoas ou desejos que não alimentam o seu propósito? Ou você continua carregando o peso morto só porque tem medo de parecer rude, estranho ou fora do padrão? Atrair sem forçar exige clareza brutal sobre o que importa. É como lapidar uma pedra bruta até que ela se torne uma joia. O excesso esconde o brilho, a simplicidade o revela. E quanto mais você corta, mais a sua vida se torna magnética, porque transmite foco. Os estoicos não buscavam acumular. Pelo contrário, buscavam reduzir até que o essencial brilhasse sozinho. E aqui está um paradoxo poderoso. Quanto menos você precisa, mais você atrai. Porque quem precisa de pouco transmite liberdade. E liberdade é irresistível. Agora, faça um inventário mental. Quais hábitos você mantém apenas por medo de ficar para trás? Quais pessoas você suporta apenas para não enfrentar o desconforto do corte? Quais desejos você cultiva apenas porque o mundo empurrou para você, mas não fazem sentido algum para a sua essência? Responda para si mesmo com coragem. E se quiser se comprometer, escreva nos comentários: eu escolho viver o essencial. Essa frase pode ser o início de uma mudança radical. Lembre-se, quanto mais você reduz, mais você se fortalece. Quanto mais você se fortalece, mais naturalmente atrai o que importa. Não é mágica, é estratégia, é estoicismo aplicado. 5. Faça mais do que fala. Existe um erro comum que destrói a força de muitas pessoas: acreditar que palavras, sozinhas, são capazes de gerar respeito e atração. Você pode até impressionar alguém por alguns minutos com um discurso bonito, mas se suas ações não sustentam o que você fala, cedo ou tarde, sua máscara cai. Os estoicos sabiam disso e viviam na prática um princípio inegociável: a coerência entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. Porque no fim das contas, não é o seu argumento que pesa, é o seu exemplo. Pense nas pessoas que você admira de verdade. Elas não precisaram gritar para serem reconhecidas. Elas não precisaram implorar por respeito. Elas viveram de forma tão consistente, tão sólida, que a própria vida delas se tornou um argumento. Essa é a verdadeira atração. A autoridade construída no silêncio da prática. E aqui está uma verdade incômoda. Muita gente não atrai nada porque vive em contradição. Fala de disciplina, mas não cumpre nem a própria palavra. Fala de grandeza, mas age com mesquinharia. Fala de coragem, mas recua diante do menor desafio. O resultado é inevitável. Ninguém leva a sério. Já o contrário também é verdadeiro. Quando você age com consistência,
Quando sua conduta se mantém firme dia após dia, algo muda. As pessoas passam a acreditar em você não pelo que você diz, mas porque elas podem prever suas ações. Você se torna confiável, previsível no melhor sentido da palavra. E confiança é um dos maiores ímãs que existem. É por isso que os estoicos repetiam que o caráter é mais eloquente que qualquer retórica. Você pode escrever livros, pode discursar por horas, mas se não for capaz de viver aquilo que prega, seu impacto será sempre raso. Agora, quando você escolhe mostrar mais do que falar, o mundo começa a gravitar em torno de você sem que você precise estender a mão. Quantas vezes você já se pegou prometendo mudanças que nunca cumpriu? Quantas vezes falou de disciplina, mas deixou a preguiça vencer? Quantas vezes cobrou dos outros aquilo que você mesmo não pratica? Se essa realidade incomoda, ótimo. É o desconforto que abre espaço para a transformação. A lição estoica é clara. Ações consistentes falam por si mesmas. E quem age com constância, atrai naturalmente. Não há esforço artificial, não há necessidade de provar nada. Existe apenas o peso da vida vivida com coerência. Então eu te desafio agora. Escolha uma área da sua vida onde você vive prometendo e nunca cumpre. E a partir de hoje, fale menos e faça mais. Escreve nos comentários. Eu escolho mostrar, não apenas falar. Esse compromisso público vai ser a primeira pedra do seu novo alicerce. No fim das contas, não é o que você fala que o mundo escuta, é o que você prova no silêncio dos seus atos. 6. Deseje menos para receber mais. Existe uma armadilha sutil que prende milhões de pessoas todos os dias. O desejo sem medida. Vivemos intoxicados pela cultura do quero mais. Mais dinheiro, mais seguidores, mais reconhecimento, mais prazer imediato. Mas o resultado desse vício nunca é abundância, é vazio. Porque quanto mais você deseja tudo, mais escassez você sente. Os estoicos tinham clareza sobre isso. O excesso de desejo cria escravidão. Quando você deposita sua paz em algo que ainda não tem, você entrega sua liberdade nas mãos daquilo. E a partir daí, tudo que você faz não é mais fruto de escolha, mas de carência. Agora, aqui está o paradoxo. Quem deseja menos, recebe mais. Não porque o mundo se torna milagrosamente generoso, mas porque o foco se torna absoluto. Quando você corta os excessos, quando abandona o desperdício de energia, você passa a canalizar sua força para o essencial. É como a luz. Dispersa, ela ilumina pouco. Concentrada, ela atravessa o aço. Pense no que acontece quando você elimina os desejos supérfluos. O que sobra? Clareza, direção, poder de ação. Você para de correr em círculos tentando alcançar o inalcançável e começa a andar em linha reta na direção do que realmente importa. É nesse momento que as oportunidades parecem surgir do nada. Mas não é do nada. É porque, finalmente, você se tornou um campo magnético, em vez de um pedinte. Talvez a razão de você ainda não ter atraído aquilo que deseja é justamente porque você deseja demais. Seu coração está dividido entre conquistas que não sustentam sua essência. Sua mente está sobrecarregada com vontades que não alimentam seu propósito. E enquanto você não aprender a cortar o excesso, continuará se arrastando atrás de migalhas, em vez de ser alguém que atrai banquetes. O estoicismo nos ensina a separar o necessário do supérfluo, a discernir entre o que é escolha nossa e o que é imposição do mundo. Essa triagem é dolorosa, porque nos obriga a confrontar a verdade. Boa parte do que achamos que queremos é só ilusão fabricada pela sociedade, pelo marketing, pelo desejo de aprovação. E aqui eu te pergunto, com coragem, quantos dos seus desejos são realmente seus e quantos foram implantados em você? Se você nunca refletiu sobre isso, talvez seja a hora de parar e encarar essa realidade. A lição estoica é simples e brutal ao mesmo tempo. Deseje menos, mas deseje melhor. E quando você fizer isso, vai perceber que as coisas certas começam a fluir até você. Porque não, é mais você quem corre atrás. É o mundo que reconhece em você um ímã natural para o que é essencial. Se essa mensagem já mexeu com você, escreve aqui nos comentários. Eu escolho desejar menos,
mas viver mais. E aproveita para se inscrever no canal, porque as próximas lições vão afiar ainda mais a sua mente e o seu espírito. Se você chegou até aqui, é porque já percebeu. Isso não é um vídeo comum, é um chamado para transformar sua forma de viver. 7. Tenha uma presença silenciosa. Vivemos em uma era de ruído constante. Todos querem falar mais alto. Todos querem ser vistos. Todos acreditam que a atenção se conquista pela insistência, pelo grito, pelo excesso. Mas o que pouca gente percebe é que quanto mais você força, mais você repele. O barulho pode até atrair olhares momentâneos, mas nunca conquista respeito duradouro. O que realmente magnetiza as pessoas, as oportunidades e até mesmo o reconhecimento é algo mais sutil, mais raro e infinitamente mais poderoso: a presença silenciosa. E aqui não estamos falando de passividade, de quem se esconde ou se cala por medo. Isso não tem nada de estoico. O que eu quero que você entenda é que existe uma força quase invisível naqueles que não precisam implorar por atenção, porque já carregam dentro de si um eixo firme, uma solidez que se sente antes mesmo de ser explicada. Observe uma pessoa verdadeiramente segura. Ela não precisa levantar a voz para impor respeito. Não precisa justificar cada decisão para ser levada a sério. A postura fala por ela, o olhar transmite convicção e o silêncio é mais persuasivo do que qualquer argumento gritado. Essa é a essência da primeira lição. Atrair sem forçar exige ser e não apenas aparentar. Os estoicos nos lembram constantemente que a única coisa que realmente controlamos é a nós mesmos. Então, quando você se torna dono das suas emoções, quando você já não se abala com as críticas ou elogios fáceis, quando você está presente sem estar desesperado para ser aceito, nesse instante, você começa a atrair. Não porque pede, mas porque encarna aquilo que todos buscam: estabilidade. E aqui vai uma provocação direta. Quantas vezes na sua vida você correu atrás de alguém, de uma oportunidade ou de reconhecimento, e no final saiu menor do que entrou? E quantas vezes, ao contrário, quando você simplesmente se manteve fiel a si mesmo, as portas se abriram naturalmente? Pense sobre isso. A diferença não foi sorte, foi a energia que você transmitiu. Ser presença silenciosa não é ser ausente, é ser tão inteiro que não sobra espaço para a carência. É chegar em qualquer lugar sem precisar anunciar quem você é, porque a sua conduta já diz tudo. E o mais impactante, esse tipo de magnetismo não pode ser fabricado, ele nasce do seu domínio interno. E é justamente por isso que tão poucos alcançam esse nível, porque exige disciplina, exige coragem de não reagir ao primeiro impulso, exige abrir mão do vício de aprovação. E aqui eu te desafio: você está disposto a abrir mão dessa necessidade de agradar a todos para finalmente se tornar alguém que atrai de verdade? Agora que você percorreu essas 7 lições, é hora de encarar a realidade. A vida não recompensa quem corre atrás desesperadamente, mas quem se torna magnético, coerente e disciplinado. Quem entende que a atração verdadeira nasce da presença, da clareza, dos bons hábitos e do respeito a si mesmo. Pense em tudo que você leu e refletiu hoje. Não é sobre teorias ou palavras bonitas, é sobre mudança concreta, sobre adotar práticas que transformam a sua energia, fortalecem sua essência e fazem com que oportunidades e pessoas certas venham até você naturalmente. E aqui está a provocação final. Você vai continuar tentando forçar as coisas, vivendo na comparação e no excesso de desejo? Ou vai assumir o controle da sua vida, cultivando presença, hábitos e autossuficiência? A decisão é sua, mas lembre-se: quem escolhe se evoluir sem forçar nada, atrai o que realmente importa. E isso não depende de sorte, mas de disciplina, consciência e ação estratégica. Se você se comprometeu a aplicar essas lições, deixa nos comentários: eu escolho atrair sem forçar. Essa frase é mais que um comentário, é a marca de quem decidiu viver diferente. E antes de sair, faça uma coisa simples: deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir exatamente isso hoje. Cada gesto,
Desses é um passo para criar um círculo de pessoas que vivem com propósito, força e presença, porque, no fim, não é sobre correr atrás do mundo, é sobre se tornar alguém que o mundo não consegue ignorar. Obrigado por assistir. Te espero no próximo vídeo. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial.